chegando, gente! Tudo bem com vocês? Está no ar o Pode Dizer Podcast, temporada 2025, Vidas Reais. O que acontece por trás, nos bastidores da galera que vocês já seguem nas redes sociais, já acompanham na telinha. Bom, hoje a gente tá com um craque aqui. Meu colega de trabalho, dividi com ele a mesma redação durante mais de 10 anos. É fera, desde estágio, ó, na época do estágio, todo mundo já dizia assim, rapaz, esse menino é bom, viu? Do Aracati para o mundo, meu filho. Caio Ricardi! Tamo aqui! Tudo bom, Alana? E aí, meu amigo? Valeu, obrigado, tá, pelo convite, estar aqui participando com você, de bater esse papo. Eu achei que você não fosse dizer que é do Aracati, né? Eu tava... A parte mais importante a parte da mais sua apresentação. é essa, né? Dizer de onde eu vim, do interior do Ceará, da cidade de Aracati. Mas gostei da apresentação, tá de parabéns. Tu gostou? Gostei. Me contrata. Bom, Caio, olha, eu que te agradeço, né? A gente já queria ter marcado esse papo há um tempo. A gente tem muita coisa pra falar. Você é uma pessoa irreverente, que tem um conteúdo muito bacana. Mas eu vou começar falando pelas suas redes sociais, Sim. Que você cresceu muito com elas nos últimos meses, né? Você traz um conteúdo muito engraçado. E você faz um duplo personagem ali do Fortaleza e Ceará. É Fortaleza ou é Ceará, macho? É Ferroviário, é Floresta, menos Fortaleza e Ceará, que é pra não ter confusão, né, Alana? Você sabe muito bem, você trabalhou no jornalismo, Claro. como você disse. Eu ia começar com essa polêmica, tu te vira. A gente dividiu a mesma redação e a gente sabe o quanto o futebol mexe com a paixão, né, do torcedor. E assim, o torcedor do Ceará diz que o Caio e outros profissionais, né, da área do jornalismo esportivo torce o time rival, Fortaleza, e o torcedor do Fortaleza diz que o Caio torce Ceará, e por aí vai. Eles, né? Dificilmente a gente vai ver o cara que torce Ceará dizendo, ei, tu é vozão, e o cara que torce Fortaleza dizendo, ei, tu é leão. Dificilmente isso acontece. Então, a questão dos vídeos foi uma forma de eu deixar ainda mais o pessoal doidinho da cabeça, né? Assim mesmo, rapaz, o que é que esse homem torce? Né? Claro, é intencional, e eu acho que... E começou, assim, de uma brincadeira. Foi uma rodada, acho que tá com uns 2 anos, mais ou menos, do campeonato 2023, né? O Ceará tava na Série B e o Fortaleza na Série A, e sempre acontecendo coisas ali, um perdia, o outro ganhava. E o que é que eu consigo, assim, levar, a minha ideia de levar, é realmente a realidade do torcedor. É o papo do barzinho, que quando um ganha e o outro perde, vixe, não sei o quê, estão sofrendo, estão só na chibata, estão só na peia, ou lapada, antes do jogo que fica dizendo, vocês não vão ganhar não, eu vou secar. Então é mais ou menos isso, quando um time tá bem, que tá numa final de uma competição, aí o outro tá lá se mordendo, porque tá vendo o rival numa melhor condição, e começa a secar, e começa essa brincadeira. Então eu acho que quando nesse sentido, né, a rivalidade, ela tem que realmente existir, mas de forma saudável, não uma rivalidade como a gente viu agora no início já desse ano de 2025, né, no primeiro jogo da temporada, na segunda rodada do campeonato, os torcedores fazendo confusão, brigando dentro do estádio. O estádio não é lugar para isso. Então, quando tem essa rivalidade, é legal demais, a rivalidade saudável. Então, quando tem uma rodada, quando tem um jogo decisivo, Clássico Rei, eu já fico imaginando, se o Fortaleza... Eu já fico assim, se o Fortaleza perder, dá pra fazer isso. Se o Ceará perder, dá pra fazer isso. Se os dois... Fica borbulhando, né? Assim, pra realmente fazer algo que o torcedor ali possa se divertir. É muito legal que o torcedor também tem comprado a ideia, começa a rir, eu tô puto, só você mesmo pra me fazer rir com o meu time perdendo e tal, e por aí vai. Cara, mas você tem muito esse carisma e eu consigo perceber que você não tem muitos haters, né? Eu sei que trabalhar com futebol, quando você fala de um, você desperta raiva do outro lado e vice-versa. E uma coisa que eu percebi trabalhando com vocês, eu nunca fiz o esporte, mas a gente fazia o comportamento, Sim. né? Ali o pré-jogo, entrevistava, fazia o pós, quando tinha principalmente essa questão da violência, pra mostrar como ficava o estádio, né? De cadeiras quebradas e do quanto seria necessário pra refazer aquela estrutura. E é muito dinheiro, viu, gente? Assim. E eu consigo perceber que cada vez mais a profissão vai neutralizando. Por mais que você tenha, assim, um time que você torce, você tá tão envolvido que tal hora você é meio que nenhum, ou todos ao mesmo tempo. Isso acontece, assim, eu não sei se é uma impressão que eu tinha trabalhando ali com vocês, perto do esporte. Eu acho assim, o primeiro ponto é entender que o futebol cearense está em evidência, está em alta, é bom pro meu trabalho. Porque eu vou torcer contra o Fortaleza,
Por que eu vou torcer contra o Ceará? Pronto, a gente vai ter um ano de 2025 agora, massa, os dois novamente na elite do futebol brasileiro. Então eu quero que o Ceará esteja ali, numa competição internacional, Fortaleza da mesma forma, como recentemente chegou numa final de Copa Sul-Americana. Então eu acho que essa é a ideia, porque, vamos lá, eu costumo falar isso sempre, eu gosto de dar um exemplo. Para mim, né, o que seria mais interessante, o que é melhor, eu cobrir um jogo do Fortaleza na Série C, como a gente cobriu aí vários anos, né? Fortaleza ficou 8 anos na Série C, ou Fortaleza na Série A, na Libertadores, na Sul-Americana. Então isso é bom pro trabalho da gente, entendeu? Então não tem por que eu estar torcendo contra. É claro que ninguém nasceu gritando gol. Claro. Ninguém nasceu segurando o microfone, chega, vamos aqui gravar a passagem. Não, ninguém pega aqui o celular, gravar o... Ninguém nasceu assim. Se a gente está dentro do jornalismo esportivo, trabalhando com a comunicação esportiva, é porque de alguma forma a gente começou a alimentar ali uma admiração ou uma paixão, né, por algum time, por... reflexo de alguém da família, né? Do pai ou da mãe, do avô, do tio, do irmão, e por aí vai. Só que quando a gente começa a trabalhar, Lana, realmente a gente fica tão focado naquilo, a gente torce, na verdade, pelo nosso trabalho. Quantas vezes eu não viajei pela TV Verdes Mares, pelo Globo Esporte, sei lá, para o interior do Mato Grosso. Eu fui 4 vezes para Lucas do Rio Verde, o fim do mundo, longe. Eu demorava ali, eram 3, 4 conexões para chegar lá. Aí eu ia chegar lá depois de uma viagem cansativa, eu queria fazer uma reportagem da derrota do Ceará, ou da derrota do Fortaleza. Não. Até porque eu sei que no outro dia o torcedor, quando o time dele ganha, ele quer consumir mais. A repercussão é até maior, né? A repercussão é maior e, enfim, eu queria mostrar o meu trabalho. A gente está fazendo... Quando eu faço um vídeo, eu quero que esse vídeo chegue ao número máximo de pessoas. Claro. Se você está fazendo uma reportagem na TV, é tão legal. Pô, assisti hoje, foi legal, aquela matéria, aquela imagem, aquela entrevista, me emocionei, eu ri demais e por aí vai, né? Sim. Enfim, do formato que seja o conteúdo. Caio, agora sim, você é muito jovem, você esteve durante 12 anos numa emissora que as pessoas, principalmente naquela época, hoje a gente tem uma gama de oportunidades, inclusive que dão mais dinheiro que a própria televisão. Né, a gente sabe disso. Eu fui 10 anos da Verdes Mares, que é a mesma emissora que você esteve. Você chegou lá muito... Eu lembro de você. Sim. Você chegou novinho, apesar de ser um grande fuleiragem. É muito tímido. Eu lembro assim. Sim. Como é que foi? A gente vai falar dos outros projetos daqui a pouco, mas como foi que você entrou na Verdes Mares, né? Você é do Aracati, como eu falei no começo, e acredito que era um grande sonho seu, assim como é, ou não sei, como é de outras pessoas que querem trabalhar no esporte, né? Vamos lá. Quando eu saí da Verdes Mares, em outubro de 2024, né? Em outubro do ano passado, fiz um texto, coloquei lá no meu perfil no Instagram, e eu disse assim, que trabalhar na Verdes Mares não foi um sonho realizado. Porque eu nunca sonhei trabalhar na Verdes Mares. Mas por que eu nunca sonhei? Porque era uma realidade distante para mim. Cara, mas Aracati é bem aí, 135 quilômetros, em 1 hora e 45 minutos eu tiro de carro, tô lá, enfim. Não existe essa realidade distante. Existe, sim, uma realidade distante. Para minha realidade, morando lá no interior, com meus pais, enfim, com algumas dificuldades, para mim isso era muito distante. Então, quando eu comecei a gostar do jornalismo, assim, de esporte e tal, eu brincava muito de ser locutor, de rádio, não passava nem na minha cabeça trabalhar com televisão. Aconteceu que, quando eu terminei o 3º ano do ensino médio, isso em 2009, terminei o 3º ano com 17 anos, quando foi no começo de 2010, eu morava em Aracati, né? E teve meio que uma seleção na TV Sinal, lá em Aracati, uma TV pequena, que abrange ali no Vale do Jaguaribe. E aí o meu pai, brincando comigo, disse, tu devia ir, tu gosta e tal. Aí, enfim, ficava anunciando, né, lá no comercial da televisão, e meu pai sempre foi um consumidor, assim, de rádio, de TV, gosta muito. E eu meio que, não levei a sério. Mas depois eu fiquei, eu vou. Terminei aqui os estudos, não tenho a condição agora de fazer a faculdade, e quando eu terminei os estudos eu coloquei muito na minha cabeça que eu disse assim, eu não quero pedir mais pro meu pai R$1. Não quero ter que ali querer comprar um refrigerante e ter que dar aí R$5. Eu não quero ir ali cortar o meu cabelo e olhar pro meu pai, entendeu? Porque eu vou tirar de um lugar que talvez vai fazer falta para uma outra situação que seja mais importante do que eu querer comer um hambúrguer, do que eu querer comer uma pizza. E aí eu fui
foram 4 selecionados, eu fiquei... O teste era muito assim, bota ali o TP, você vai ler, era um negócio, né, ainda mais engessado e tal. Eu todo assustado, só tinha ureia. Aí, não vão atrás dessas fotos, não. E aí eu fiz, né, fiquei entre os 4, e desses 4, ia ficar só uma pessoa, né, que era mais pra essa parte do jornalismo. E aí ficou lá uma outra menina, ainda lembro o nome dela, a Gisele, é uma excelente profissional, enfim, muito boa. Só que nesse espaço, quem fica, quem não fica, existia um projeto de uma pessoa que não era um empresário, né, que não era da TV, mas ele estava em negociação de arrendar um horário dentro da emissora para ter um programa de esporte. Eu sei que tu perguntou sobre a Verdes Mares, mas eu só estou contextualizando aqui a situação, né, como eu comecei. E ele precisava de alguém. E aí as pessoas, tem um Caio aqui, tal, novo, tal, gosta de esporte, de futebol. E aí me deram essa oportunidade. Então eu comecei lá em março de 2010, né? Eu terminei o ensino médio em novembro de 2009. Entendi. Em março de 2010 eu comecei a trabalhar na TV Sinal, depois fazia algumas participações na rádio. E o que era? Apresentava um programa e fazia reportagem. E foi uma grande escola para mim. Eu fiquei lá 2 anos e 7 meses. E dentro desse tempo, existia muito a minha vontade de fazer a faculdade de jornalismo. O lugar mais perto e, de repente, que tivesse assim mais ao meu alcance era Mossoró, no Rio Grande do Norte. Sim. Sei lá, 100 quilômetros, 90 quilômetros de Aracati para Mossoró. E muita gente faz essa, né, indo todo dia e volta, ou vai para lá morar, quem tem mais condição. E meus pais não tinham condição de pagar, de bancar uma faculdade particular. Em Aracati não tinha, e para vir para Fortaleza era uma realidade assim praticamente, né, uma coisa praticamente possível. Então eu comecei a fazer cursinho para tentar passar na universidade lá estadual, que era muito concorrida, né, era muito dividido as cotas para quem era do Rio Grande do Norte, para as pessoas de fora, era muito concorrido mesmo. Eu tentei 2 vezes, não passei. Uma das vezes eu fazia o cursinho, acordava 4 da manhã e pegava a estrada todo dia para Mossoró, era muito cansativo, depois voltava e tinha que fazer as coisas lá na TV Sinal. E eu não passei, e eu fiquei assim muito arrasado, né? Você fica, poxa, não sei o que e tal. Enfim, nesse tempo aí de 2 anos e 7 meses, eu, mexendo na internet, acho que na época o Twitter, eu vi um anúncio de curso de extensão, que o professor era o Fábio Pisato, na Facete, né? Que hoje nem é mais Facete. Eu fiz esse curso, depois teve um curso com o Adriano Muniz, eu vinha fazer todo sábado e voltava para Aracati, então foram uns 3 cursos aí. Adriano Muniz, que foi chefe de conteúdo na Verdes Mares também. Exatamente, né? O Adriano Muniz que e o Fábio Pisato, que é apresentador também. E o Pisato, por alguns anos, foi apresentador do Globo Esporte. Então eu fiz esses cursos e tinha uma parte do curso que era sobre transmissão esportiva. E aí alguns grupos ficavam divididos para acompanhar uma transmissão lá na Verdes Mares. E eu, poxa, legal, tenho essa curiosidade, né? Uma emissora grande que eu assisto. E eu cheguei pro Pisato e disse, eu não venho, porque uma transmissão à noite, 9h30 da noite, termina meia-noite, só se eu dormir na Praça da Imprensa, porque eu não tenho a mínima condição. Lá fora, né? Aí ele, não, entendo e tal, mas era legal depois você ver, realmente fazer um esforço, e que para você seria até melhor você ficar uma semana. Se eu não consigo ficar um dia, imagine uma semana. Não, porque você ia acompanhar todo o processo lá, já que você já trabalha, seria legal para você conhecer, aprender e ficar mais tempo. Aí eu, enfim, entrou aqui, saiu aqui, né? Eu fiz, não, mas não tem condição não. Aí fui para Aracati, aí eu conversando com um amigo que tinha acabado de se juntar aí com uma pessoa, né? Com uma mulher. Aí ele morava perto da TV, ele disse, não, tu vem pra cá, parece coisa assim de Deus, né? Assim, um amigo meu de escola, que estudei com ele do maternal até o 3º ano do ensino médio. Aí ficou hospedado do lado da Verdes Mares. Fiquei, ia a pé, ainda me perdi, que eu só via prédio, olhava feito um matuto, velho, só via prédio, ainda me perdi, era bem pertinho, eu sem saber onde chegava na Verdes Mares. Durante essa semana eu acompanhei ali como era o processo de produção, de edição do Globo Esporte e fiz um piloto para narrar futebol na rádio Verdes Mares, na época era Verdinha e também a Rádio Tamoio, né? Que pertence ao grupo, ao grupo. Não sei nem se ainda tem, mas eu acho que ainda tem. Rádio Tamoio, que pegava o sinal no Rio de Janeiro. E aí eu fiz esse meio que um teste, um piloto lá para narrar futebol. E a coordenadora da rádio, não, pode vir para cá para você narrar, enfim, com a gente e tal. E eu, caramba, tal, deu certo. Fiquei assim, mas como é que eu vou vir agora, tal, para Fortaleza? Aí eu voltei para Aracati e falei para os meus pais.
E naquele momento, acho que não era assim o que os meus pais queriam, né? E fui... Na verdade, eu acho que vocês nem imaginavam a grandeza, né, daquilo, porque era não. tudo tão longe da realidade, né, que, vai pra onde, Vai pra fazer onde? o quê, Fazer né? o quê? Exatamente. E aí eu peguei e... Enfim, meus pais meio que liberaram, né? Deram ok. E eu tinha acabado de fazer o Enem. E nesse meio aí, né, na minha vinda para Fortaleza, tava mudando os estagiários. Eram 4 estagiários. Exatamente. Eu tava saindo do Globo Esporte, tinha acabado o contrato do Bom Dia, do CE1 e do CETV2, né? E aí o PC disse, não, eu quero que você já tá narrando futebol aí, já é do meio e tal, mas precisa estar na faculdade. E aí, com a nota do Enem, eu consegui me entrar e tal, na Estácio e tal. Iniciei a faculdade, tipo assim, 2 meses, eu acho, um mês de faculdade, eu consegui, né, começar estagiando na equipe de esportes da TV Verdes Mares. Eu acho que o que me ajudou não foi nem o fato de estar matriculado na faculdade. O que me ajudou foi o tempo de trabalho que eu já tinha lá no interior. Sim. No curso, prática, né? prática, Não tem jeito. No curso lá do Pisato, sei lá, se tivesse 30 alunos, todos eles estavam, quando o Pisato perguntou, você tá em qual semestre? Eu fui o único da sala que não... Mas quando era colocado algo para fazer, eu já me sobressaía um pouco por conta da prática. É isso, gente. Inclusive, você praticamente fez tudo enquanto estava lá, né? Sim. Na Verdes Mares. Sim. Então, assim, como você tá explicando, você viveu um sonho não sonhado, não idealizado, mas Sim. quantos meninos, quantos garotos naquela época gostariam de ter aquela oportunidade? Com certeza. Hoje você sabe exatamente o tamanho do que você viveu. Total. E, Caio, você estava no auge da sua carreira. Você estava muito bem no Bom Dia, levando uma irreverência muito diferente. E eu vi que você estava crescendo muito, inclusive nas redes, com aqueles cortes do próprio Bom Dia. Levava planta pra dentro do estúdio e brincava com os meninos, aquela coisa. Acho que você estava ali. Quanto tempo você ficou no Bom Dia, né? 2 anos e 3 meses, eu acho. Que foram os últimos 2 anos e 3 meses que você lá, pronto, né? Exatamente. No final. Eu comecei 4 de julho de 2022. Pronto. E fiquei até outubro de 2024. Esse último tempo aí, eu acho que foi o que você mais cresceu. Então, dá pra dizer que dentro da TV Verdes Mares você estava no auge. Por que é que você saiu de lá? Por conta de muitas situações. Vamos lá. O clima não era bom dentro da equipe de esportes. Não era. E eu acho que continua não sendo, assim. Enfim, continua tendo algumas situações desagradáveis. Eu não tinha mais um bom relacionamento com quem mandava em mim. Apesar de eu estar no Bom Dia, eu não pertencia à aba do Bom Dia. Eu era da equipe de esporte. Então, eu respondia a líderes, né, e chefes da gestão ali do esporte, né, da aba do esporte. E o horário também. O horário também foi muito complicado. Eu costumo muito dizer que fazer o Bom Dia, ter ido para a equipe ali, né? Do muita Bom Dia, paixão, viu, gente? Ali tem que ter. Realmente foi uma experiência, assim, muito legal. Acho que foi uma virada de chave minha ali dentro da TV Verdes Mares, porque eu consegui falar com todo mundo. No Globo Esporte, você fala com um apaixonado pelo futebol. O torcedor é o cara que vai pro estádio, é o cara que acorda querendo te xingar, é o cara que acorda querendo consumir o noticiário esportivo. No Bom Dia, não. Bom Dia é todo mundo. É o cara que gosta de esporte, mas é muito... Quem tava vendo a notícia de antes, né? Exatamente. A senhorinha que acorda e liga na televisão pra fazer o café, o pai com a mãe ali que E eu percebi dando que você banho falou no em menino. senhorinha, que essa galera começou a gostar de você porque já tava ali assistindo. Olha, o Meninozinho do Esporte. Eu percebi isso. Eu li alguns comentários, né? De tipo, minha mãe não gosta nem de esporte, mas fica só pra te ver. Não sei o quê, minha avó. Isso até hoje eu... Pronto, é muito legal, né? Agora, essa semana na academia, eu passando e a senhorinha lá na bike, então, meu filho, não sei o que, você acredita que eu só assistia o esporte por causa do jeito que você fazia? Então, isso foi muito legal. Impagável, né? E assim... Mas o horário, como você tava falando, horário eu te cruel. interrompi. O horário é cruel. Você chegava a que horas, cara? Eu acordava 3h30 para 3h45. 4h30 eu tava lá. Enfim, eu conversando a saúde começa a sentir também. Você não... Eu tava lascado, eu fiquei acabado, porque você tem que criar,
pra você meio que aguentar aquilo, você tem que criar uma rotina. Mas imagina eu com 30 anos de idade, hoje eu tenho 32, comecei lá com 30, né, no Bom Dia, casado, querendo viver. Imagina pra criar uma rotina. Você tem que dormir 7h30, 8 horas da noite, eu não conseguia fazer isso. Eu tinha que abandonar o futebol, que eu precisava assistir pra estar por dentro. Tarde da noite, na quarta-feira, ou na quinta-feira, ou na segunda-feira, no domingo. Eu tinha que abandonar o rachinha, que eu gostava à noite enfim, de sair com a minha esposa, várias outras situações. E eu não criei essa rotina. Eu comecei a viver como se amanhã eu não tivesse que acordar 3h30. E isso foi me afetando de uma forma, foi me adoecendo, ao ponto de eu ter que ir para psiquiatra, ao ponto de eu ter que tomar remédio para dormir. Eu tava dormindo todo dia com Zolpidem. E não é só você, né? Eu conheço uma galera do Bom Dia, pessoas que tiveram, assim, pra colocar aquele jornal no ar. É um jornal queridíssimo, maravilhoso, uma equipe maravilhosa. Eu sou fã do Bom Dia. Acho que no Bom Dia eu fiquei, dos 10 que eu fiquei na Vez Mais, acho que uns 4. É incrível, mas depois que tá tudo pronto e no ar, porque o preparatório é muito puxado, e o pós, né? cara, porque assim, a Juliana Castanha, né, saiu recente também do Bom Dia, justamente por conta dessa rotina, né, que é muito complicada de horário. Eu conversando com ela, ela disse, sabe, imagina, 9 horas, 10 horas da manhã, você já tá esgotado assim, porque você não tem mais força pra nada. E eu vivi isso. É verdade. Entendeu? Chegava assim, meio-dia, fim de tarde, eu era abusado, às vezes era ignorante até com pessoas que tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, porque eu já tava estressado, enjoado, cansado, batia aquele cansaço, chegava na sexta-feira e tendo que ir pra jogo ainda no sábado, muitas vezes. Cara, sim, você não vivia, você fica assim, esgotado, cansado. E mesmo diante de tudo isso que eu tô falando, foi uma decisão muito difícil, por diversas situações. Pô, eu gosto de TV, gostava do que eu fazia ali, o momento, e eu disse isso para alguns diretores, antes de sair. O momento que eu tava ali dentro do estúdio, no Bom Dia, era uma terapia pra mim aquilo ali. Era maravilhoso. Tá ali falando com o público, tá brincando com a Raíssa, que foi a apresentadora lá, né, logo quando eu entrei, o Alisson, o Isaac, ou a Juliana, ou a Brenda, que foi os apresentadores meio que eu peguei ali nesse tempo. Era maravilhoso. De eu estar aqui e chegar mesmo ali na correria. Pô, o que é que a gente vai fazer? Não, vamos fazer isso, botar essa imagem. De criar situações meio que pra prender ali o público, porque como eu disse, a gente tava falando ali no Bom Dia, mesmo na hora do esporte, para todo mundo. Claro. Aí imagina se eu chegar ali todo dia, botar no telão a escalação, dizer que o Voivoda vai jogar de linha. Até porque tem gente que não entende, tem gente que quer ver a brincadeira, né? Eu acho que o futebol, nos últimos anos, eu costumo dizer que é diversão, é entretenimento. É verdade. Também, né? Dentro da própria Globo, o esporte não faz mais nem parte assim mesmo do jornalismo, meio que teve uma divisão, né? O jornalismo e o esporte tá ali no entretenimento, porque eu acho que tem que ser visto dessa forma. Claro que tem situações que acontecem dentro do esporte que tem que ser tratadas de uma forma mais séria, né? Mas, enfim, então foi por conta disso, entendeu? Algumas situações que eu acho que eu não merecia estar passando internamente por alguns líderes do esporte. E essa questão mesmo do horário, apesar que a equipe do Bom Dia era uma equipe maravilhosa, eu me dei bem ali com todo mundo e amei fazer ali aquele momento do esporte do Bom Dia. E você não via outras saídas, assim, porque eu acredito que você deve ter pensado muito, compartilhado com pessoas que você ama, né, a vontade de sair, enfim, de tomar essa decisão, assim, você não via outra saída, tipo, mudar o horário, não sei, assim, ou foi pensado, não, tipo assim, não, cheguei no meu limite, preciso realmente partir pra outra coisa. Cara, eu só conseguiria ficar lá se fosse pra sair do esporte. Entendi. Essa é a verdade. Ser chefiado por quem eu tava sendo chefiado não tinha mais a mínima condição. Para mim não tinha a mínima condição, porque tava me afetando de mesmo cabeça. E falar em cabeça, em vida real, hoje você tá bem? Porque, assim, essa questão de terapia é muito séria e todo mundo deveria levar a sério. A gente tem uma saúde mental que ela é muito negligenciada. As pessoas não fazem noção do que a nossa cabeça é capaz de fazer com o nosso corpo. Porque comanda tudo. Exatamente. E uma doença, quem tem diabetes, enfim, é a mesma coisa. É uma doença que ela precisa ser realmente avaliada. Só que tem gente que nem tem condições nem tem condições financeiras, nem tem tempo pra fazer isso. Você colocou realmente isso como prioridade? Como é que tá a sua saúde mental? Você voltou a dormir melhor, a
cuidar melhor da sua cabeça, como é que tá a sua vida hoje? O Caio hoje. A pessoa, né? O CPF. Todo o problema, Alan, era a questão mesmo do sono, que isso afetou muito, e do meu relacionamento com algumas pessoas lá dentro. Então, a partir do momento que eu consegui cortar isso, enfim, você acaba melhorando 90%. Questão de você dormir, de hoje conseguir meio que fazer o seu próprio horário ali de trabalho. Então, outra pessoa, né? Você muda, assim, bastante. De hoje conseguir você considera, ter uma qualidade... então, que foi uma decisão acertada, porque refletiu em coisas boas na sua vida. Tenho saudade de muita gente lá dentro, principalmente das pessoas que o telespectador não vê. Os meus melhores amigos dentro... 12 anos da TV Verdes Mares. Vamos falar. Eu sei que não dá pra falar todo mundo, mas faz um top 5 aí de gente que é muito legal. Muito legal. O Naná, o Fernando Maguin, que agora virou pedreiro aí com os conteúdos na rede social, que é cinegrafista lá do estúdio, os editores, o Rafael, o Diego, o Alemão, que foi logo quando eu cheguei lá na época do Globo Esporte. Editor, o Alemão, maravilhoso. Maravilhoso, um excelente gente, profissional. Tá falando tanta gente boa aí. Os cinegrafistas, né, logo quando eu comecei ali, eu saía muito com o Moreira, aprendi demais com o Aldeneuso Moreira. Aí hoje derrubou, ele me enrolou todinho no fio. Era agoniado e meio, além de agoniado. Então, enfim, hoje numa turma antiga que você conhece, que ainda tá lá o Ribeiro da Silva, maravilhoso, o Marinaldo, enfim, da Silva, o Eronildo, o PJ Lopes. Então o Eronildo e o PJ hoje são os caras lá que ainda trabalham bastante assim na cobertura esportiva. Então, muita gente legal, cara, assim, e que eu sinto falta ali daquela situação atrás das câmeras, né? É muito legal. Na hora do café, na hora do almoço. Beijo pra todos vocês. Quem foi citado, quem não foi, vocês sabem quem são vocês. É muita gente. Então, é porque a gente gosta de homenagear mesmo. Eu sinto falta, não vou dizer que de fazer a TV aberta, né? Assim, eu sinto falta, mas é um momento que eu também pensei muito em iniciar, né? O que eu tô vivendo hoje. Então, digamos que foi uma decisão acertada, porque eu tô bem. Acho que a primeira coisa é você tá bem com você, tá com a cabeça boa, tá tendo qualidade de vida. Tô tendo mais finais de semana, depois de 13 anos aí. Vai pro carnaval, rapaz! Vou ter o feriadão do carnaval. Então, enfim, são coisas que realmente contam. E eu saí, como você disse, acho que eu tava vivendo o meu melhor momento. Como profissionalmente, talvez na Verdes Mares. E o pior, pessoal, né? O pior nessa questão da rotina. Sim. E aí, enfim, eu saí no momento que eu acho que deveria sair. Foi muito difícil, tirou meu sono. Eu imagino. Meu sono. Passei pelo mesmo, é muito ruim. A gente conversava muito assim com a minha esposa. Antes de eu tomar a decisão, era assim, Alana. Eu chegava na TV, fazia o Bom Dia e eu parava em algum lugar lá sozinho. Me batia uma ansiedade e eu ficava... Eu vou agora. Eu tava ficando doidando, assim. Pô. Entendi. E uma panela de pressão. A qualquer momento podia explodir. E travava. Não, tal. E até que chegou o momento... Né, foi uma quarta-feira, no mês de setembro, né? Aí depois eu cumpri o aviso prévio, eu saí em outubro. Que eu disse, não, é hoje. Não é hoje. Eu lembro que no sábado eu fiz a minha última transmissão, que foi da Taça das Favelas. E... na Taça das Favelas era uma transmissão assim muito diferente, né? Que era o narrador e tal, e eu ficava mais na torcida, fazendo a resenha, pegando o cara lá que vende o din-din, a pipoca, conversando com a torcida, algum familiar de algum jogador. E teve um momento que eu olhei assim e eu disse, não, vai ser essa semana. No meio da transmissão, eu parei no tempo e comentei com uma pessoa que estava lá comigo, o cinegrafista e o estagiário. Eu disse, rapaz... Acho que essa aqui é a última transmissão. Eu faço, e os caras ficaram meio que sem entender, eu falando assim alto, né? E foi. Daí eu fiz o Bom Dia na segunda, fiz o Bom Dia na terça e na quarta, depois do Bom Dia, não, hoje eu vou, enfim, colocar um ponto final nisso aqui, assim. E vale ressaltar, você quiser. Não tava com nada em vista, você saiu pra não ir, pra ir pra lugar nenhum, melhor dizendo, né? Talvez, isso foi um ponto que talvez tenha tirado meu sono. Que tenha me deixado ainda mais ansioso, que tenha me deixado ainda mais preocupado. Porque, poxa, né, você sair, a gente Os sabe. boletos chegam do mesmo jeito. Chegam do mesmo jeito. Né? Eu acho que dinheiro não é tudo na nossa vida, mas a gente precisa. Precisa. Entendeu? Então, eu tava, queira que não, se eu tava feliz ou não com algumas situações, mas eu tinha meu dinheirinho na conta todo mês. E uma coisa que eu falei, questão de liderança, que, enfim, foi desagradável em algumas situações.
Mas quanto à empresa maravilhosa, eu trabalhei, né? Você trabalhou, enfim, não tenho o que reclamar. E sou grato por ter aberto ali as portas, ter me dado a oportunidade, né? Se hoje o Caio passa ali no supermercado, na academia, ou enfim, tá numa festa, no cinema e alguém fala, eu gosto do seu trabalho, foi por conta dessa porta que foi aberta na TV Verdes Mares. Disso, enfim, eu tenho total consciência. Mas, enfim, era um momento, assim, né? Então eu saí sem nada. E isso me preocupou bastante. Dizer, pô, e agora, né? Você fica assim, e agora? Pronto, saí. Mas hoje a gente tem, graças a Deus, uma oportunidade muito grande nas redes sociais, que quando você divulga, você começa a receber você não espera. Antigamente, você ficava contactando as pessoas pra poder ter um plano B e sair, né? Hoje em dia, quando você fala, começa a chegar coisas. E eu vi que você passou a fazer coisas que não eram permitidas na TV. Publicidades, né? Assim, eu naquela época eu disse vários nãos. Imagine você que saiu mais mais recentemente. Já tá mais forte isso, né, isso da rede social. já ficou muito forte. Então, assim, a gente tinha que dizer muitos nãos, né? E eram valores que faziam a diferença de produtos bacanas que você confia e acredita e você, tipo, seria muito massa divulgar. Eu vi que você imediatamente começou a ativar isso nas suas redes sociais. Como é que foi esse processo, assim? O Caio mais presente no Instagram, você já vinha trabalhando isso um pouco. Eu vejo que você usa seu Instagram de uma forma muito eclética, assim. Você divulga as coisas do seu trabalho, mas você brinca com a sua esposa, você brinca com essa questão de tudo, né? Do futebol, enfim. O dia a dia, né, mesmo, a vida real. Vai muito do que você falou. Eu disse vários, não pode, isso, aquilo, tal. Então, a partir do momento, e algumas marcas, algumas empresas já sabiam dessa impossibilidade, por estar na TV Verdes Mares. Aí para até de chamar, né? Então, quando saí, tinha dono de empresa, dono de marca, que sabia já que eu não podia, quando viu, veio atrás de novo. Isso foi muito legal, porque dei um não pro cara, mas o cara, ele meio que entendeu que não era porque eu não queria e tal, e que acreditou novamente, vamos aqui, vamos fazer e tal. Então, foi acontecendo. Foi abrindo portas. E a questão do trabalho, eu já imaginava. Quando eu saí, eu disse, talvez alguma coisa vai aparecer. Né? Talvez apareça uma TV, massa, se aparecer, dependendo de como seja, que seja bom pra mim também, essa questão. Uma coisa que eu falei até pro pessoal que hoje me contratou, né? O pessoal lá da Urb News, a Urb Media e tal. Eu disse, vamos já falar dos seus projetos eu fui muito sincero na primeira reunião que eu tive com eles. Eu disse, eu não quero viver a mesma coisa que eu vivi durante 12 anos e alguns meses na TV Verdes Mares. Eu quero viver algo novo. Sim. Porque se for para viver a mesma coisa, eu teria ficado lá. Então, eu queria fazer algo de futebol, de esporte dentro da internet. Mas calma aí, você aceitou um projeto que ele é bem focado em internet. Surgiu convite de outras televisões? Cara, surgiu, mas foi muito algo assim, não, fiquei sabendo que você saiu, vamos combinar de conversar e tal, e não passou disso. Entendi. Depois meio que o negócio esfriou. Certo. Surgiu uma outra oportunidade que não era TV, para também internet. Cheguei a conversar, tal, mas fiquei depois meio que me esqueceram. E não foi, enfim, não tive um retorno. Entendi. Para realmente chegar num acerto. E em meio a isso, veio o pessoal da Urb Media. Da Urb Media, porque era um projeto que eles já tinham em mente. Então, de repente, muita gente acha, o Caio falou que saiu, não sei o quê, sem nada, mas logo depois estava ali sendo anunciado. Não. Foi algo realmente, enfim, coisa do destino que tinha que acontecer. E eu encaro isso muito como uma oportunidade, assim, de Deus mesmo. Sim. Né? Faz parte da fé, né? Porque eu queria migrar para a internet e eu sabia que começar sozinho ia ser muito difícil para mim. Porque você não é simplesmente você pegar um celular e sair gravando. Não é isso. Nada. É muita coisa. É muita coisa. Não é só você pegar um celular e sair aqui na selfie. Não queria fazer isso. Você queria ter esse respaldo de uma empresa por trás. Claro.
questão comercial, que a gente Claro. sabe que é importante, é o que sustenta o projeto, enfim, uma equipe Mas hoje por não é trás. são 3, né? Aí já aproveita e emenda aí o que você tá explicando pra explicar o que você tá fazendo, tá? Hoje, né, eu pertenço ali ao pessoal da Urb Media, Urb News, né, que Urb News é um portal de notícias que tem um canal de YouTube dentro da Urb Media. E eles tinham essa ideia de fazer um projeto de futebol. E o que aconteceu? Eles queriam já iniciar isso em 2025. Então, quando sai em outubro, eles já estavam naquele processo. Quem vai vir comandar isso? Casou, né? Então, casou. Então, eles me chamaram. E foi muito legal, assim, que na primeira reunião, como eu disse, eu não quero... Eles me ouviram. E fizeram de um jeito que eu imaginava e que foi conversado. A gente quer isso. Dá certo pra você? Dá. Caio, a gente quer isso. Não, isso aqui tá... Entenderam o meu momento, entendeu? O que eu queria e valorizaram. E isso é o que é mais importante. Então, casou direitinho. Então, hoje, a gente tem um canal no YouTube e no Instagram, né? O Instagram é o @somosfutebora. E no YouTube, se você colocar lá Futebora, vai estar lá o canal, um projeto novo que começou agora. Comercial demais, maravilhoso. Bora, né? Começou agora em janeiro, né? No começo de 2025, então é muito novo, mas é um projeto que a gente está colocando muita dedicação, muito otimismo, né? Então, dentro desse projeto do futebol, eu tenho um podcast, que é 2 podcasts, né, por mês. Uhum. Toda semana eu tô na rua fazendo algum conteúdo, algo que eu fiz bastante na TV Verdes Mares, Sim. com fuleiragem. É o fuleiragem, mas é o futebol, entendeu, né? Porque o fuleiragem sou eu, né? Como você disse aqui, né? Então... Não tem como, né? Tenho esse conteúdo na rua que é repercutindo pós-rodada, né? Claro. Com a resenha, com a gaiatice que só o cearense tem. E a gente está fazendo também coberturas dentro do estádio, em jogos principais ali, né? Em jogos mais interessantes de fazer. Sempre focando no Ceará de Fortaleza, que é o nosso filé mignon do nosso futebol. E quem sabe em breve teremos outras, né? Coisas dentro desse projeto, quadros e tal. @somosfutebora. E no YouTube é o Futebora, né? Coloca lá o canal do Futebora. Então, todo dia tem notícias no Instagram, né? Eu fico mais na parte dos conteúdos ali do audiovisual, né? Que é o podcast, o conteúdo na rua e o conteúdo no estádio. Mas tem a equipe por trás que fica ali alimentando, né? O factual, como a gente costuma dizer. O Ceará contratou fulano, dispensou fulano, fulano tá contundido, vai isso, vai aquilo, Castelão e tal. A notícia mais factual. Então, eu tô muito feliz com isso, né? É tudo muito novo, de um jeito, principalmente... Mas com grandes potenciais aí, a né? questão do podcast é algo que eu nunca fiz, é algo mais ali como a gente está fazendo aqui. Então, são situações novas. A cobertura que eu tenho feito no estádio é diferente do que eu fiz durante 12 anos da Verdes Mares. Por quê? Explica, né? Não é até o local que você se posiciona. Eu vi que você tá indo pra arquibancada, né? Camarote, entendeu? Não é aquela reportagem do off, passagem sonora, não é mais aquilo, é mais uma questão ali do vem comigo, coisa que no estádio eu nunca fiz na Verdes Mares. Tu tá sentindo dificuldade nessa migração ou tu acha que é mais... Sente um pouquinho, sente um pouquinho, porque é muito tempo você fazendo o vem aquela comigo, mesma pra coisa. Quem não entende, é aquela coisa do caminhar e o câmera vem contigo, e vem aqui, agora muito a gente vai no improviso. Agora, a questão do improviso eu não... Já tá, desenrolo, né? Isso aí já tá desenrolo, mas assim, como você vai construir, aí você acaba tendo um pouquinho de dificuldade nesse início, mas é isso mesmo, né? Todo começo tem as suas dificuldades, mas eu tô muito confiante, né? E acho que todo mundo lá que tá fazendo parte desse projeto tá realmente botando fé que vai dar muito certo aí durante essa temporada de 2025, quem sabe que continue aí nos próximos anos. E você tá liberado pra fazer o que a gente não podia, por exemplo, na TV? Sim. Já explica aí, né? Quem quiser contratar o Caio aí como um garoto como você falou, né? Eu tenho feito, sim, já algumas publicidades, né? Deixa eu vender meu peixe. Claro! Eu tenho feito algumas publicidades no Instagram e também, de repente, até outros trabalhos. E ele coloca uma pitadinha do humor dele, que ele tem uma gatice, né? Ele tem enfim, então a gente já tem feito aí para algumas marcas e, assim... Quem acompanha o meu trabalho sabe um pouco aí do meu jeito, né? De fazer, de falar, de ser. Então, não gosto muito, assim, das coisas engessadas, do jeito
Tem que ser um negócio assim bem solto. E tô livre também no mercado para outras situações que não vá me atrapalhar também no futebol, né? Com podcast, com esses conteúdos que eu tenho feito. Então. Mas você é muito talentoso. Eu acho que assim, você vai ainda abranger bastante coisa com essas possibilidades que hoje você já tem como fazer. Uma outra coisa que eu vejo, Caio, é que você também brinca muito com a sua esposa, né? Sim, a Paula. A Paula, que é uma pessoa paciente. Ela me ama demais, viu? Pra não ter deixado ainda, né? Mas ela gosta, viu? Ela é tímida, mas ela tem umas coisas que ela vai ali... Ela pega no ar e ela entra na onda. Ela entra na onda. Como é que vocês começaram essas brincadeiras? Eu faço muito também, eu gosto de gravar conteúdo assim, eu brinco muito com meu esposo, porque ele é muito leve, assim. Se eu preciso gravar uma coisa, ele tá certo, entendeu? Não sabe nem o que é que ele vai passar. Mas vai, né? Dá o sim, pronto. E parece que vocês é na mesma vibe, né? Assim, eu comecei a brincar muito com a Paula, que foi um final de semana que a gente tava em Aracati, né? Na casa lá dos meus pais, e quando a gente vai pro interior, parece que a gente tira a barriga da miséria. Porque, assim... A pobre não pode comer nada, que esse... E nesse final de semana específico, ela comeu, assim, de um jeito que, pronto, ela vai morrer hoje, porque por isso que ela tá comendo, não existe um amanhã na vida dela. E aí eu comecei a gravar, era um milho, era o bolo, aí depois era a sopa, aí meia hora depois pegava um espetinho, e não sei o que, e tal, e pronto, isso aí não tá normal, não. E eu comecei a dizer... Olha, eu te entendo, viu? Pelo amor de Deus. É bom, né? É bom demais. E outra coisa, tá sendo exposta no momento melhor da vida, que é comer, rapaz. E eu comecei a gravar e dizer, rapaz, a mulher não para. E o pessoal foi pegando, foi rindo e tal. E aí, enfim, sempre que a gente tá lá na Aracati, a gente brinca muito com essa história assim de comer, porque realmente a gente vai e come bastante, né? Mas quem acaba se lascando sou eu, porque quem fica mais, tem tendência pra ficar fora de forma, sabe? Mais gordinho, pesado e... É tu! Não é possível. Ela não... E tu também! Não, mas é porque, o que entenda, agora eu tô tendo tempo pra treinar mais, antes eu não tava mas tendo. tu tem tendência pra engordar, Caio? Tenho. Conversa é essa? Eu tô te falando, se eu comer, só o cheiro, se a pizza passar, só o cheirar, eu vi seus stories recentemente, né, que você, como é que faz dieta, rapaz? Aí mostrou um monte de comida, pizza, não sei o que, farofa, arroz, bolo. Enfim, então a gente gosta muito de comer, e quando a gente vai pro interior e que aqui na correria do dia a dia, a gente não tem como comer e ninguém vai comer aquelas comidas mesmo tradicionais, né? Aquela comida raiz. Então no interior, meu pai, quando chega, faz tripa de porco pra Paula. Não sei se o povo aí gosta de tripa, não sei se você já comeu tripa de farofa. porco. Rapaz, bem sequinha. Demais. Então bem a Paula também, ela não tem nenhum frescura assim com, né? Como a gente costuma dizer. É o carneiro, é a buchada, panelado, o sarrabulho, é a carne assada. Tu gosta dessa comida? Tu também come? Como tudo. Eu sou e ela também é boa. Eu sou filho de pobre. Eu cresci aprendendo a comer tudo. Era sempre assim, o que tem hoje é isso, e se não quiser comer, meu amigo, fica beijo. com fome. Então, eu aprendi realmente a gostar de tudo. Então, o que colocar aí, meu amigo, eu só não gosto de sushi. Eu já vi o cabo do interior. Na Lana, no tempo lá não tinha sushi, não tem agora. Chegou um dia desse sushi no interior. Como é que eu ia aprender? Quando eu ia aprender... Tá em tempo, meu filho, dá certo. Não. Tá cortando a possibilidade de alguém lhe mandar uma barca. Rapaz, quem quiser mandar uma barca bem gostosa pra esse rapaz, pra ele ir treinando, né? Já fica... Se alguém que tem restaurante aí que vende sushi me fizer gostar de sushi, parabéns, viu? Porque até agora... Não rolou não, foi? Não rolou não. Agora, se você quiser mandar uma feijoada, uma panelada, né? Uma maminha assada, aí eu... Tamo dentro, né? Tô dentro. Mas sushi não esconda de mim, não. Olha só, eu vejo que o seu relacionamento com a Paula, ele é bem antigo, né? Você tava falando... 13 anos, né? Você tá com quantos anos, cara? cara? Não pode perguntar essas coisas, não, porque se eu errar e dar mal confusão. O problema é teu, meu filho. O problema é todo teu. Eu vou ficar... combinar. Se eu errar. Não, eu tô com ela desde 2012. Só pra ter uma ideia, com 3 meses de namoro, eu vim pra Fortaleza. Então o namoro foi toda a distância. A gente se viu uma vez por mês. Ai, Jesus. Cruel, né? Por isso que ela casou algum dia. Brincadeira. Vocês têm uma cumplicidade muito bacana. Vocês são muito amigos, né? E vocês têm um lado que... Eu não sei se você fala muito disso, mas eu consigo perceber, até por conhecer um pouco você, de uma fé muito bacana, né? Vocês têm isso, assim, fala um pouco dessa intimidade, o que tá por trás dos bastidores. Você no casamento, você é um cara super caseiro, você gosta de estar ali com a pessoa, vocês têm momento de fé bacana, né? Como é que é esse relacionamento de vocês? Assim, tem Deus no meio mesmo, né? Tu é casada, né? Casamento é fácil? De jeito nenhum. É muito difícil. Imagina se a gente complicar o que é tão difícil.
Então, assim, com a Paula a gente tenta deixar as coisas leves. E de repente, quem olha e diz assim, pô, é tão legal, a gente recebe às vezes muita mensagem, pô, acho tão lindo vocês, a união e tal. Mas nem sempre é assim. Existem Claro. dificuldades, existem problemas. Só que a gente tenta olhar para o problema e enxergar, às vezes, de uma forma diferente. A gente tem problemas, entendeu? A gente tem situações, e no momento a gente tá vivendo situações que ninguém sabe, nem gente da nossa família Sim. sabe, que é coisa do E casal. É de vocês, claro. É de vocês, é a gente ali e Deus. Entendeu? E ponto final. Entendeu? Também ninguém pode também estar levando para todo mundo Total. os problemas da gente. Então, acho que o primeiro ponto é o amor. Você realmente estar ali com a pessoa e decidir amar aquela pessoa todo dia, de fazer ela feliz. Você falou uma coisa importante. Decidir amar. Não é só um sentimento, Não, né? é decidir. É uma decisão. Acho que casamento é uma decisão todo dia. Todo dia mesmo. Assim. Tem dia que não é fácil. Tem dia que parece que a gente acorda e dá vontade normal. Normal, mas não é por causa disso que eu vou dar as costas e esquecer e terminar. Não. Não tem dias que o relacionamento realmente vai ser mais complicado por diversas situações. E vida que segue. Acho que é realmente a decisão de estar ali junto, de ser parceiro, de entender o outro, de abdicar de muitas coisas pelo outro. Entendeu? Acho que isso é muito importante dentro de um relacionamento, no casamento. Será que eu só faço com a Paula as coisas que eu gosto? Não. Claro, De repente, tem lugares que eu vou que a Paula, eu tô ali por causa dela. Entendeu? E vice-versa também, vice-versa, com certeza. Senão não dá certo. Senão, realmente, não dá certo. Você aprendeu isso muito novo, né, cara? Porque vocês estão juntos há muito tempo. Então, assim... Eu aprendi, acho que muito novo, Alana, pelo exemplo que eu tenho dentro de casa. Os meus pais já têm mais de 40 anos. O que é muito raro hoje, né, tem mais de 40 anos. E é um espelho pra você, o casamento deles. Não tô falando, assim, de casamento perfeito, né? Não, que porque não existe. Não existe. Não existe. É um espelho, assim... Eles dois como seres humanos pra você, assim, de você olhar, era isso que eu queria, sabe, assim... Dentro da cumplicidade, da amizade, que eu acho que depois de um tempo a amizade ela é muito mais forte que qualquer paixão, outra coisa, né? Com certeza, Lana. É um exemplo, assim, meus pais estão casados aí, meu pai já tem mais de 70, minha mãe tem mais de 60, 3 filhos, né? Eu tenho mais 2 irmãos, né? Mulheres, e enfim. E eu cresci vendo a cumplicidade dentro da minha casa. Cresci vendo discussão, algumas... Sim. E vai existir em qualquer casamento. Uhum. Discussão no sentido assim, né? Não é o quebra-pau, não, pelo amor de Deus. Sim, claro, mas uma família normal, uma né? Uma família normal, que tem os seus problemas, né? Então, eu acho que os dois são os meus maiores exemplos, entendeu? E muitas vezes eu conversava muito com a Paula durante o namoro. Ela também é de lá, né? Ela é de Jaguaruana. Ah, certo. Entendeu? Entendi. A gente começou a namorar, né, em 2012, e aí mas 3 tem meses a essência daquela família do interior, né? Da família do interior, e Jaguaruana é meio perto, 40 quilômetros de Aracati, mas sempre foi um namoro à distância. E claro que durante o namoro, né, que foram 6 anos e alguns meses de namoro à distância, passaram dúvidas, assim, existiram dúvidas na minha cabeça e na da Paula, e ela muitas vezes, pô, será mesmo que, enfim, vai dar certo a distância e tal? Eu disse, da minha parte, sim, porque eu vim pra cá, eu poderia estar muito bem e já ter terminado. Então, se eu tô com você à distância, trabalhando aqui, estudando, na correria, enfim, tendo a visibilidade da TV... Muitas oportunidades, claro, mas é verdade. É verdade. Então, enfim, foi uma escolha, né? Você acredita se você quiser, mas o meu pensamento com você é exatamente esse. Bichinho, investiu, olha, deu certo, amiga. E graças a Deus, deu tudo certo, né? Tem dado certo, claro. Como eu disse, é uma decisão diária, então a gente tá bem, estamos bem, graças a Deus, e eu acho que tem que ser isso, fazer com que o casamento se torne assim leve e realmente decidir ali a amar o outro e olhar para as circunstâncias, né, de tantas dificuldades que qualquer casamento tem, olhar de uma forma diferente, de entender que aquilo passa,
e pronto, né? E Entendi. não só o momento ruim, mas o bom também passa, né? Você falou aí, né, de fé e de tudo, assim, você segue alguma coisa com relação à religião, né? Dentro do que você acredita e do que você acha que é legal falar, você tem esses momentos de intimidade com Deus? Como é que é essa tua parte aí da tua fé, da tua espiritualidade? O que é que você acredita? Como é que é Eu isso? sou cristão, né? Eu acredito, sim, em Deus, frequento a igreja, né? Frequento a igreja evangélica por me sentir bem. Porque, assim, a religião, pra mim, é religião. É, Eu acho que você tem que imaginar o evangelho, né? sim. O que tá ali, não a religião. Você é cristão, acredita em Cristo, mas tem uma galera, um fã-clube aí meio estranho, né? Assim que Tem, você... tudo que vai ao extremo não é legal, entendeu? Tem gente que quer dizer que porque tá na igreja evangélica, eu sou melhor do que fulano, não, porque isso aqui na minha igreja, não. Isso não existe. Eu acho que a gente tem que, no meu caso, né, eu acredito em Deus, tenho o meu momento de intimidade, preciso ter mais. Eu acho que a gente sempre precisa Claro, ter melhorar mais, isso, né? melhorar, né? Eu não sou perfeito, mas cresci dentro de uma casa que acredita também nisso, né? Meu pai, eu sempre acompanhei meu pai na igreja católica, ia Sim. com ele e tal, com a minha mãe, e depois fui conhecendo, fui para a igreja evangélica, gosto de ter esse momento, né? Aos domingos costumo Sim. ir sempre assim com a Paula e não pode ser só no domingo, né? Também não é só ir no domingo e sentar, acho que Mas quando você precisou tomar essas decisões que são mais difíceis, você teve esse momento assim de dizer, demais. sabe, meu Deus, me ajuda Demais, aqui. demais, demais, demais. E é importante ter ao seu redor pessoas que também seguem isso, né? Que te levam pra um lugar bom, Que te né, levam ali. para um lugar bom. É mais ou menos assim, tu tá passando por um processo de separação. Vamos supor, eu tô passando por um processo de Tu separação. tem dois caminhos, ou ir pra bagaceira com a galera que vai te levar aí de lá, repente ou alguém que quer te reestruturar ali, né? Aí eu vou pedir um conselho, com todo respeito, para um amigo que eu sei que o casamento dele já acabou e ele tá. Qual é o conselho que ele vai me dar? Né? Vamos viver a nossa. Mas aqui é bom, não sei o que, eu vou te levar. Entendeu? Então, eu acho que você tem que ter esse discernimento. Então, por várias situações, eu já cheguei para amigos, né, que, enfim, acreditam naquilo que eu acredito, que também são cristãos, e de conversar, de tentar abrir ali a mente. A minha ida pro Bom Dia foi um momento assim que para mim que eu fui meio que forçado, né? Não foi algo conversado. Não, você vai ter que fazer isso e no momento a minha vontade lá era ter saído naquele momento. Naquela hora, E eu foi imagino. uma conversa com um amigo de igreja e tal que ele disse, você tem duas opções, de realmente sair ou realmente encarar, por mais que você não queira e sabendo que vai ser complicado, de encarar e entender que aquilo é algo de Deus, que ele quer fazer algo. E aquilo fez assim, na minha cabeça. Poxa, e eu aceito. Não, eu vou. E foi exatamente isso. Foi uma mudança de chave. Foi uma mudança Eu acho de que chave. foi seu grande crescimento para o público geral, Sim. assim. Você era muito conhecido no meio do futebol, do esporte, né, de forma geral. Mas como você estava falando, a tiazinha, a senhorinha que estão ali, o pessoal que tá se arrumando para levar os filhos na escola, que não acompanha diretamente o futebol, pega só uma pincelada ali, a galera começou a ver quem é o Caio, né, e ver aquela irreverência. Sim. Eu acho que foi ali que te preparou, inclusive, para sua saída. Com certeza, com certeza, com certeza. Me preparou, meio que a rotina forçou para sair, mas também me preparou para sair. Então, para decidir sair, eu conversei muito com a minha esposa. Conversava todo dia, e chegou um momento que ela me viu desesperado e ela disse assim, quem não tá mais aguentando sou eu. Saia. Então você recebeu... Com essas palavras. Sim. Quem não tá mais aguentando sou eu. Saia. Saia, que Deus vai prover, que vai dar certo, portas vão ser abertas, enfim. Então, e foi, pronto. E eu fui me alimentando daquilo que eu podia me alimentar e que seria bom para mim, para me preencher, para tomar essa decisão. Por exemplo, que não é fácil, gente, eu repito. Quando Abraão, né, a história na Bíblia, deixou Ló escolher a terra prometida, ele deixou porque ele sabia que a bênção estaria onde ele fosse. Pois tá aí. E não na terra. Então, eu pensei muito nisso. Verdade. E creio que a bênção vai estar onde eu puser a planta dos meus pés.
independente do lugar. Seja na TV Verdes Mares, seja em TVA, TVB, TVC, enfim, em internet, em site. É verdade, eu sei demais. Você tá falando, eu tô até um pouco emocionada, cara, porque assim, quando eu pedi pra sair, né, que eu fui fazer o exame demissional, eu chorava tanto que o médico fez, você tem certeza que você quer isso, né? Quer sair? Eu não tô te achando bem. Eu fiz, olha, eu tô aqui, isso aqui é a minha casa. Eu acordo todo dia, praticamente todo dia, porque o nosso plantão, quando eu todo saí, dia. Era 3 finais de semana por um. Entendeu? Desse jeito. O meu também era assim, né? Hoje, pra muita gente, o jornalismo lá mudou, mas o esporte ainda é assim. Ele continuou. Gente, eu ficava, meu Deus do céu, 3 finais de semana aqui por um. Era minha casa. Não era muito mais do que a minha casa. Então, assim, é muito difícil. E você falando isso, a gente precisa realmente pegar algumas coisas pra se fortalecer, né? Conversei muito com meu marido. Meu Deus, mas eu tô ali há 10 anos. Como é que eu vou fazer isso? Ele vai fazer, normal. Vai. E, Alana, assim, pra também tomar essa decisão, e eu parava muito pra pensar. Eu disse, pô, eu não tô mais florescendo onde eu tô. Não estão deixando mais eu florescer, né? O solo não tá mais fértil. E eu parava pra pensar, pô, Deus também não quer isso pra mim, não. Eu sei que eu posso mais. Claro. Entendeu? E eu me considero, sim, uma boa pessoa. E... Aí você já tá falando de caráter, né? De pessoa, de... E eu me considero uma boa pessoa pra estar passando por determinadas situações aqui dentro. Eu não vou perder a minha essência simplesmente para agradar fulano, cicrano, não. Porque quando eu entrei na TV Verdes Mares, quando eu cheguei lá, eu não precisei mudar a minha essência e colocar uma máscara para agradar chefe A ou chefe B. Uhum. Não. Eu comecei lá, como você disse, né? Um menino velho, tímido, estagiário, e faltando 6 meses para terminar o contrato de estágio, eu fui contratado. Então, eu fui contratado porque alguém lá viu valor em mim, no que eu fazia e potencial de crescimento. Então, depois de 12 anos lá, eu teria que mudar a minha essência, o meu jeito de ser, simplesmente tornar uma pessoa falsa para agradar e conseguir coisas? Não ia dar, né? E tu falou uma coisa, deixa eu te contar uma coisa que eu lembrei. Quando você... Acho que você já tava no vídeo na época do estágio. Eu, com 2 semanas, eu já fiz a tava no reportagem como vídeo, estagiário. Né? E eu lembro... Você é da mesma época, então o chefe era o Gomide, na Sim. época, né? O chefe de redação. Claro que você tinha outras chefias no esporte, Sim. mas o chefe do jornalismo era o Gomide. E ele... eu entrei pra falar alguma coisa e você tava passando e ele fazia aquela pausa, né? Aí ele... Só um minuto. Aí, esse menino é bom. Eu lembro demais ele falando isso, assim, Não, né? E o Gomide foi muito importante ali, né? Principalmente pro esporte. Ele gostava do esporte, ele se interessava pelo esporte. Quando era transmissão, ele se empolgava com aquilo. E foi uma época, né, que eu vivia ali na TV Verdes Mares, que a gente acompanhava os clubes, tinha investimento alto pra gente acompanhar Ceará e Fortaleza em tudo que é buraco. Eu viajei acompanhando aí pra todo canto do Brasil, acompanhando Ceará e Fortaleza. E numa época que o futebol cearense não estava... Então, ascensão. Né? Como tá no momento, claro. Né? Então, era o Fortaleza na Série C, o Ceará na Série B, e eu fui ali fiz várias coberturas, assim, marcantes, inesquecíveis, de acesso, de títulos, de jogos decisivos, né? Gente? A gente teve Copa do Mundo, né? Em casa. Enfim, foi legal demais. Foi. Agora me diz uma coisa, o que acontece com esse Aracati, que é um reduto? Não, me diga, vamos Dizem falar que é a água do planeta, vou pegar a mão um pouquinho aqui, né? Vai. Não, gente, mas quantas pessoas do esporte saíram de lá, né? A gente pode citar aqui de cara, né? A gente tem o Antero, o irmão dele, o Jussier, você, Caio César, quem mais? Atualmente tem um narrador da Rádio Povo, que é o Liuê. Liuê, de muito lá bom. Também. De lá também. O Ravi é de lá? O Ravi é de lá. Né? Porque não é só do esporte, entendeu? Tem... O Enio Mas Carlos. eu acho o esporte... sim, verdade. O Enio Carlos. Verdade, Enio Carlos. gente, É claro que o esporte o Enio. A Márcia Santos, locutora da... Mas olha... que até um dia desses estava na FM 93.
Na Rádio Jangadeiro tem o Joel Manzoni. Sim, é de lá também. É de Aracati. O irmão Rapaz, dele é locutor lá em acontece? Aracati Me também. diga esse Aracati. Rapaz, dizem que é a água do morrinho, né? Que é uma água... Olha, sem brincadeira, eu conversei com o Antero. Acho que essa história é bem famosa. Assim, o Antero me disse que ele não tinha nenhum sonho de estar onde ele está hoje. O Antero já foi do Nacional, voltou Sim. e tal. Mas ele disse que o sonho dele era ter uma rádio em Aracati. Mas você tocou num ponto importante. Sabe o que é que acontece, Elana? É que assim, o rádio no interior ele é muito forte. Claro. E a gente acaba ganhando oportunidade cedo. Entendeu? Todo mundo conhece todo mundo. O filho de fulano aqui deixa tal. Tá, mas o cara que tá na rádio é mais importante do que o cara que tá na transmissão do Nacional para o interior, entendeu? Então eu acho que é aquilo ali. Quem é mais referência pra mim? É o radialista, que eu tô ali no meu radinho escutando? Não, o que eu tô falando é a questão do começo. Porque tem tanta gente que a gente começa muito cedo. Ah, entendi. Entendeu? Tipo, o Antero e o Jussier, o pai, né, era narrador de futebol, locutor, tinha programa em rádio e tal. Então, eles cresceram dentro da rádio. O Caio César da mesma forma. O pai dele até hoje trabalha lá em Aracati com isso. Então, com 13, 15 anos de idade, já estava segurando o microfone, narrando futebol, falando de esporte, fazendo alguma coisa. Entendeu? No meu caso, não tinha ninguém da minha família, mas eu cresci com meu pai justamente nisso que você falou, com radinho. Claro. Na hora do almoço, na hora da janta, acordando, escutando o noticiário. E eu fui vendo aquilo, gostando daquilo, me alimentando daquilo. E aí você conhece o cara que faz o jogo, a transmissão, fulano de tal, entendeu? E você acaba tendo referências dentro da sua própria cidade. Então todo mundo que quer trabalhar em rádio tem a oportunidade de começar cedo. E vai pegando uma coisa que é muito importante, a prática. A prática. O Liuê, que tá agora aqui, na Rádio Povo, também começou lá cedo. Aí foi pra Mossoró e agora veio aqui pra Fortaleza. A galera já vem passadinha na casca do alho, né? Já vem tendo noção, né? Não venha fazer os meninos da Aracati de besta, não. A confusão é grande. E o Aracati também é abastecido de ídolos, principalmente no esporte, né? Quando vocês chegam lá, é diferenciado, né? Não, assim, não é só o Caio. A galera tem orgulho. Meio popstar, né? A galera tem orgulho. Aí, bora aí, prefeito, se quiser botar um nome aí, não deixa eu morrer, não. Bote enquanto eu tô vivo, que é pra receber uma homenagem. Esse negócio de quando morre, na rua, não sei o que, santo, não sei o que, né? Antero Neto, José Caio. Não, sério, mas quando você chega lá, o pessoal quer tirar foto, essas coisas, sem brincadeira agora. Não, o pessoal já tá enjoado. O pessoal já tá enjoado. Não, assim... Termino ré, tava aqui um dia desse, né? A questão de foto é pouco, assim, porque meio que... É de casa, né? É de casa, mas tem muito essa questão do... Pô, legal, eu assisto, gosto, entendeu? E aí puxa um assunto do time, aí esse Fortaleza, esse Ceará, não sei o quê. É muito disso. E eu trabalhei lá já trabalhava lá na TV, as pessoas já me conheciam ali, né, o menino da TV e tal, né, que eu fiquei na TV Sinal durante 2 anos e 7 meses. E agora, claro, na Verdes Mares o impacto, né, a repercussão é maior e as pessoas têm muito essa coisa, eu acho que existe, não é nem essa coisa da foto, Alana, é muito mais do orgulho. Por exemplo, logo quando eu cheguei na Verdes Mares, aí eu recebi uma mensagem de uma amiga, né, da menina que estudou comigo lá na escola, que ela disse, mamãe tá aqui doidinha porque tu tá lesão e dizendo que tu estudou comigo. Entendeu? É mais essa coisa assim, da questão mesmo do mas orgulho. é muito... Eu acho que o orgulho também, eu acho que ele é um pouco recíproco, né? Acho que quando você vai pra lá, que você vê assim, tipo, pô, meu lugar, minha casa. Maria, né? Assim, não tem outro destino pra mim melhor do que a minha cidade. É lá que eu me recarrego, né? Que eu tô do lado das pessoas que são mais importantes pra mim, né? A sua família tá toda lá ainda, né? Toda lá. Aqui sou eu e a Paula. Você tem 2 irmãs, né? Isso, você falou? Isso. Todo mundo ficou lá? Todo mundo lá. Tem uma que namora com meus pais e tem uma que já é casada, né? Tem filhos, mas mora... Então, assim, quando bate aquela coisa, tem que ir pra casa. A gente chama de casa, né? Assim, casa. Né? Vou pra casa. É como se aqui fosse... vai ser sempre, né? E... Você falou da escala do 3x1, né? Do final de semana, pronto. Quando era o final de semana, não tem outro destino. Pode ter sei lá, o melhor convite aqui em Fortaleza. Não vai não. Não, Caio, vamos não, cara, eu vou para Aracati. Tu só vai para Aracati, meu amigo, eu vou para Aracati. O que é que tu vai ter aí? Não sei o que, vai ser massa, mas na Aracati pra mim vai ser melhor. Então eu pego... E o que é que você faz, Caio, quando você chega lá? Cara, eu vou comer sanduíche na pracinha, porque eu dou maior valor em sanduíche, é melhor do que os daqui. É mais barato, maior. Mais barato, é bom. A maionese mais raiz. Daquela dor de barriga que o cara passa 2 dias.
Enfim, cara, eu gosto de ir pra praia. Eu não gosto de ir pra praia aqui em Fortaleza, tu acredita? Tu gosta de ir lá? Se eu fui aqui, ó, eu moro desde 2012 em Fortaleza. Se eu tiver ido 5 vezes pra uma mesmo? praia, em 13 anos foi muito. Aqui em Fortaleza, eu não gosto. Não sei. Não é a praia que você conheceu como praia, aí, né? quando eu vou para Aracati, eu vou pra Majorlândia, ou pra Canoa, pra Parajuru, que é perto, pra Fortim, então aquelas praias. Então, eu faço isso, eu vou na casa da minha avó, ver a minha avó, ou simplesmente fico dentro de casa conversando com meus pais, assistindo televisão, sentando na calçada, que é uma coisa que aqui em Fortaleza a gente vê pouco, mas no interior é bom demais sentar na calçada pra falar da vida do povo, entendeu? Aí traz a pipoca, a bacia de pipoca pra calçada. Fofoqueiro que É doido, fofoca é bom demais, tá doido? Tem que ter, quem é do interior sabe disso. Tem que ter uma fofoquinha, né? E a Paula tem essa mesma essência com você? Ela, tipo assim, vai todo... Também quero ir, ela quer ir pra lá, não demais. fica... Ainda bem, né, Alana? Porque vai junto, né? Vai eu segmento. conheço, eu tenho amigos que são do interior, assim, né, também. E casou, né, com uma pessoa que é da capital, que já tem uma realidade diferente, não gosta muito do interior, e acaba ficando aquela coisa, não vou, que fulano não quer ir, que ciclano não quer ir, e o cara quer ir, mas a mulher não quer ir, e fica aquele impasse, né? Uhum. No meu caso, graças a Deus, a Paula, Maria, ela adora também. Ah, então é bom demais, né? E a gente sente muita falta. Pode passar o tempo que for, a gente sente muita falta do interior. E eu juro pra ti, quando foi esse processo aí de sair da vez, mas eu pensei até em voltar. Eu pensei muito em voltar lá pro meu lugar. Pra fazer qualquer coisa. Você se decepciona às vezes com tantas situações dentro da profissão que você fica meio que... Vou ficar perto dos meus, vou ficar no meu cantinho, eu quero que se né? lasque esse negócio aí, Entendi. pronto, eu quero saber mais disso não, eu pensei muito, mas enfim, não tem a Paula, Mas ela trabalha aqui também, tem a vida dela, apesar que se eu tomasse essa decisão, tenho certeza que ela ia comprar a ideia, até porque ela também é do interior, enfim, então, às vezes de tardezinha ela olha, a gente tá no carro, no trânsito, aí ela olha, tudo que eu queria agora era estar na calçada, oh, meu no Deus, interior, comendo pão com café. Que eu acho que é o melhor momento do interior de tardezinha. Você senta na calçada, é que o pessoal voltando do trabalho, fulano, o pessoal do interior fala, cadê teu pai? Né? Cadê teu pai? Então, ia tudo perto, você faz tudo perto, todo mundo conhece todo mundo, então eu sinto muita falta disso. É engraçado. Eu acho que é aquela coisa, você cabe em lugares muito grandes pelo seu talento, você é muito talentoso, Caio, assim, você tem, assim, umas tiradas muito bacanas, até pra quem não acompanha o esporte, como também você cabe dentro da simplicidade. Então é aquela coisa de você escolher onde você quer estar bem. Você precisa estar bem, né? Acho que é bem disso, assim, Sim. né? Então, assim, eu queria te pedir duas coisas. A gente tá conversando há mais de 1 hora, nem parece. Passa, né? Rápido. Passa rápido, né? Mas peraí, que eu tenho uma coisa aqui, meu filho. Quando eu disse que você vinha pra cá, deixa eu pegar aqui. Isso aí. Claro, meu Deus, derrubei o negócio aqui. Olha, a Randara mandou presente, pra você. É? Presente. Uma calça Magic Size. Essa calça, ela tem uma tecnologia que ela acompanha. Se você falou que, não posso engordar muito, não sei o quê. Aí tem ela tem uma tecnologia. É sério mesmo. deixa eu abrir aqui pra você. Ela tem tecnologia que ela acompanha o seu peso. Emagreceu muito. Ela fica ali, não vai ficar caindo. Ou, engordei um pouquinho, mas vou emagrecer de novo. Ela também sustenta, é um negócio chique. Mas não aperta muito não, Lano? Rapaz. Porque tem umas calças aí que tem prende peito, né? Né? Olha, ela mandou com muito carinho. O pessoal disse, o Caio vai, mas a gente é muito fã dele, mandaram pra vocês. Paz, pessoal da Randarei, ó, brigadão, tá? Adorei. Calça jeans, né? Top, sempre muito bem-vindo, né? É sempre bem-vindo. Doido, a gente tá todo dia saindo de calça e tudo. Tem cueca, se tiver cueca também, eu tô precisando de umas cuecas. Olha, Randara, vou fazer aqui a ponte, viu? Pra vocês mandarem as coisas pra... Inclusive, eu tô com a blusa da Randara, que foi especialmente... Olha aí. Que foi especialmente... O negócio é chique, viu? Ela foi feita pra mim, pra eu apresentar o Fortal, no ano passado. E eu só usei no Fortal, olha hoje... Aí, ó. Pode pra saber se vai caber, né? Vai ficar bem apertadinho, viu? Se eu engordar uns 2 quilos, eu vou perder a calça. Vai nada. A gente vê aí, se não der certo, a gente troca. Olha aí, no interior o povo faz isso, né? Pra saber se cabe. Eu vou enforcada aqui na Maria. Não, a gente vai ver. Se não der certo, a gente troca. Pode deixar. O pessoal da Randaram. Beijo, pessoal. Vai dar tudo certo. Obrigado, tá? Um cheiro aí pra todo mundo. Pronto, pois tá aí, olha. E eu vou querer que você
passe aí uma mensagem pra galera que te acompanha, pro pessoal que gosta de você, né? Muita gente fala, rapaz, você saiu da vez mais maior, tal, aquela coisa toda. E muita gente, não, é isso mesmo, você tem que estar bem. Eu queria que você passasse uma mensagem para as pessoas que te seguem, né? E deixasse aí pra gente no ar o que tem por vir, né? 2022, ó, tô é doida. 25, tá só começando. O que é que você tem de planos e projetos? Pra que você tá aberto? Fala aí um pouquinho aí desse momento carreira já nos minutos finais do nosso episódio. Eu acho que, primeiro, né, eu tô focado mesmo, assim, total nesse projeto do futebol. E como eu disse, poderão ter outras possibilidades dentro desse projeto, né? Porque, enfim, o esporte é um leque, né, enorme. Sim. O futebol, né? Enfim, tem 1001 coisas aí que dá para você fazer, com conteúdos mais curtos ali para rede social, conteúdos maiores também pro canal do YouTube. Para quem me acompanha, tem muita gente que até hoje lamenta. Essa semana mesmo eu recebi a mensagem: por onde é que você anda? Aí deu vontade de dizer, mas tu tá em que mundo, pelo amor de Deus? Né? Mas pra quem disse assim, eu tomava café com você todo dia, minha filha, não se incomode com isso não, se preocupe não, que agora você pode tomar café, você pode almoçar, você pode jantar, você pode merendar, que é na internet, é no YouTube. Enfim, tô aberto aí para outras possibilidades também. Eu não descarto, de repente, voltar pra TV, né, para uma outra emissora, projeto paralelo, né, sei lá, de algum quadro, de algum programa voltado realmente pro futebol, quem sabe até uma outra, sei lá, um entretenimento, algo que eu acho que cai muito no meu perfil, eu gosto demais de fazer, enfim, o que for de algo novo, né, de viver algo novo, eu tô aberto aí para entender, para aprender e para me desafiar, né? Eu acho que isso é bacana demais, viver algo novo, viver novas experiências dentro da profissão. Então, e agradecer, né, o carinho da galera, né, que acompanha o meu trabalho, que tá ali na internet, que comenta, que compartilha, que manda alguma mensagem, seja para falar de mim, ali da Paulo, para falar de alguma coisa, de algum vídeo, para falar de algo da profissão. Eu fico muito satisfeito, assim, sabe, com isso, e às vezes eu nem entendo, assim, não imagino o tamanho disso, da proporção, né, e eu acho que talvez a simplicidade que eu tenho, talvez isso seja um ponto principal das pessoas enxergarem e dizer, pô, legal, Caio, tal, gosto do trabalho dele, porque realmente eu não tenho besteira assim com nada, sabe? Não é porque passei 12 anos aparecendo na TV Verdes Mares que eu ia me achar melhor, conhecido por causa disso. Não, eu acho que todo mundo que trabalha na área tem o seu potencial, tem a sua vontade de crescer, tem o seu merecimento. E é isso, tá? É só mesmo dizer muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou o meu trabalho na TV Verdes Mares durante esses anos e que agora tá também me acompanhando no futebol. Show de bola. Inclusive, um grande abraço pro pessoal do Urbi Media, né? Pessoal muito Urbi News, galera a equipe do futebol que tá também aí, né, se fortalecendo nesse início. Galera, show de bola. Muita sorte pra você, Caio, pra você também. Obrigada por estar aqui, viu? Obrigada de verdade. Eu sou sua fã, você é maravilhoso, você é criativo, você é isso mesmo, você é esse menino simples, tranquilo, sabe? Assim, sem muitas firulas, né? Você é exatamente isso que você consegue colocar nas suas redes sociais. Por falar em rede social, já segue a gente aqui, eu no Pode Dizer, do Caio. Como é o teu arroba? @Caio_Ricardi. Só tem um. Não tem outro Caio Ricardi, não. Você botar Caio Ricardi, vai ter lá um bonequinho lá, a coisa mais feia do mundo, mas é só seguir. Se inscreve no canal também, tá bom, gente? Porque tem muito conteúdo bom pra vocês. Tem outros conteúdos por aqui. Aqui no final vai ter um conteúdo bacana pra você assistir também, uma indicação. E eu queria só pra finalizar, já sabe o que é Papa Nicolau? Piada interna. Não sabia não. Mas se eu fizer um com as cores de homem, ela não acerta um. Eu vou fazer. Vamos ver. Vou deixar esse vídeo aqui pra vocês se divertirem no final. Beijo, gente. Tchau.